Muito bem, para você que me segue nas redes sociais, hoje vou falar sobre a Copa do Mundo de 1974. Copa que foi disputada na Alemanha Ocidental de 13 de junho a 7 de julho. Falo Alemanha Ocidental porque a Alemanha vivia a Guerra Fria, o país dividido desde 1961. O país que ficou dividido de 61 até 1989. No dia 9 de novembro de 1989, a Alemanha teve a queda do Muro de Berlim, um grande marco na história da humanidade, principalmente na história do país, que voltou a ficar unificado como a Alemanha que conhecemos até hoje. Mas falando a respeito desta Copa do Mundo, foi a primeira vez que a FIFA entregou ao campeão a Taça do Mundo FIFA, porque até 1970 era a Taça Jules Rimet, nome dado à taça que levava o nome do presidente da FIFA, que inventou, que criou a Copa do Mundo. Só que o Brasil ganhou a taça Jules Rimet de forma definitiva, por isso teve que a FIFA entregar um outro tipo de troféu, que é esse troféu FIFA que a gente conhece até os dias de hoje. E na Copa do Mundo de 1974, um jogo que ficou marcado para a história foi exatamente entre as duas Alemanhas da época, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E a Alemanha Oriental acabou vencendo a Alemanha Ocidental pelo placar de 1-0. E na Copa do Mundo de 1974, 16 equipes disputaram o Mundial. E o Brasil não foi bem. O Brasil, na primeira fase, teve que passar com muita dificuldade. Nos primeiros jogos, empate, e depois teve que vencer o Zaire, a atual República Democrática do Congo, por 3-0. Conseguiu vencer por 3-0 e passou a fase de oitavas de final. O Brasil passou na fase de oitavas de final pela Alemanha Oriental e depois na fase de quartas de final passou pela Argentina, sua atual rival. E grande rival, atual rival e sempre rival, Argentina. Já na semifinal, a Holanda, na verdade, fez um jogo histórico. A Holanda acabou vencendo o Brasil e eliminando a seleção brasileira e passando a grande final. Para muitos, a Holanda, que surgiu naquela Copa do Mundo como uma das maiores potências naquela época, como o carrossel holandês, que foi comandado por Johan Cruyff, um dos maiores jogadores da história do futebol. A Holanda, o carrossel holandês, a Holanda jogava, todo mundo jogava, defendia, atacava. O time era como um carrossel. O carrossel ele fica girando e os jogadores não guardavam posição. Fizeram uma Copa do Mundo esplendorosa, mas na grande final acabaram perdendo para a seleção da casa, para a seleção da Alemanha Ocidental, que acabou ganhando o título da Copa do Mundo de 1974. Mas a Holanda ficou marcada. Lógico que foi a grande primeira seleção holandesa da história. Depois tivemos a seleção da Holanda que deu sequência na Copa do Mundo de 78, na década de 80, 90, tivemos grandes seleções da Holanda e depois vamos falar nos outros vídeos a respeito das Copas, sobre as outras seleções que a Holanda produziu ao longo da história, sempre seleções com muita qualidade técnica. E o goleador da Copa do Mundo foi o polonês Lato, que marcou 7 vezes e foi o goleador máximo daquela Copa do Mundo. Fica aqui então mais um registro da história das Copas do Mundo, dessa vez da Copa de 1974. Grande abraço e até a próxima!